Ótimo. Olá, boa noite. Vou compartilhando o link aqui pelos grupos. Você que vai chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em alguns minutos eu já me apresento, tá bom? Boa noite, Oliveira. Boa noite, Anne. Boa noite, Michel. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Bardoni. Boa noite. Seja bem-vindo, Daniel, Liliane, Dejanete. Léo, seja bem-vindo, meu amigo. Flávio, seja muito bem-vindo. Nessa live vamos fazer a transmissão falando sobre a depressão. Sérgio, seja bem-vindo. Vanderlei, boa noite, seja bem-vindo. Antônio, seja bem-vindo, de Piauí, olha que maravilha. Sou aqui de Itaberaí, Goiás. Casinho bom de se morar. Temos pessoas de todo o Brasil aqui, sejam todos bem-vindos. Que maravilha. Então, sou Luciano Santos, sou psicanalista clínico. Tenho algumas especializações: neurociência, neuropsicanálise, neuropsicologia, PNL, entre outras. Inclusive, eu estou fazendo o doutorado, né, pelo Conselho Brasileiro de Psicanálise. Sempre com conteúdo maravilhoso, né? Material didático simplesmente fantástico. Ótimos professores. Rose, seja bem-vinda. Maninha, seja bem-vinda. Ó, tem uma amazonense aqui.
Deus é, seja bem-vinda, Vanderlei. Seja bem-vindo. Então, hoje vamos estar falando sobre a depressão, né? Muitas das vezes ela é taxada aí como preguiça, ou a pessoa que está procrastinando demais. Será? Né? É tristeza, depressão, o que é? E hoje, assim como qualquer outra patologia, quando se tem algo, você procura um profissional, né? Se é um problema do coração, procura um cardiologista. Se é um problema de audição, faringe, né? Um otorrino. E não, então, por que não procurar um profissional da saúde, né? Quando se fala aí de depressão, se fala de outras doenças, né? De borderline. Por quê? Por que esse medo, né? Lembrando que o cuidar da saúde é um investimento. Isso é muito importante. Daniela, seja bem-vinda. Lina, Maria Isabel, sejam todos bem-vindos. Então, vou estar abordando justamente sobre isso. Quando a gente fala sobre depressão, quais são os sintomas? O que me leva a sentir a depressão, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já viu aquele momento que você está num cansaço constante? Você deita, tem uma noite aí de 8 horas de sono, 9, 10 horas, e quando acorda extremamente cansado? É, também é um sintoma depressivo. A pessoa sente aquela fadiga, né? O tempo todo, como se não tivesse dormido nada. Sabe aquele momento, às vezes, que você passou a noite em claro e está totalmente indisposto? Pois é um dos sintomas. É a perca do interesse. Sabe aquilo que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de pescar, eu gosto de academia, né? Cada um gosta de uma coisa diferente. Há uma perca de interesse nisso. Seja para viajar, seja em qualquer área sua. Essa perca, ela vem de forma abrupta. Eu não quero sair da cama, né? Eu não quero passear, eu não quero viajar, não quero pescar, não quero ler, não quero interagir com meus entes queridos, porque o outro ponto da depressão, essa falta de interesse, me impede, né? Tudo aquilo que me atraía, né? Já não me atrai mais. Eu perdi aquele gosto, perdi aquela vontade de fazer aquilo que eu fazia. Um outro ponto bem interessante também causa uma grande alteração no sono. E muitas das vezes a pessoa não percebe que isso também é um sintoma depressivo. Ah, às vezes é só uma noite mal dormida, eu não consigo dormir, ou eu consigo dormir demais. E aí? Será? Será que realmente é uma noite mal dormida, é uma preocupação com o boleto, preocupação com as crianças, preocupação com a faculdade, com o seu cônjuge? Qual é essa preocupação? Será que é só isso mesmo? Então fica atento a cada sinais, a cada sintoma, porque é muito importante se cuidar. Também há uma alteração muito grande nessa mudança de apetite. E isso, Flávio, essa perda também é provocada pela ansiedade, né? A pessoa ansiosa também tem essa perca. Então, a mudança do apetite também é. Então, algumas pessoas depressivas, elas vão se esconder atrás de quem come muito. Ah, mas essa pessoa come demais, né? Em outros momentos, ela não come nada. E também é um sintoma depressivo. Muito fácil confundido, às vezes, com o sintoma da ansiedade, né? A pessoa que é ansiosa, ela também tem essa questão, né? Ora come demais, ora não come nada. Então, viu que é muito fácil, muito parecido uma coisa com a outra. Por isso é necessário você ter ali um tempo de qualidade para se autoconhecer. O que está acontecendo? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. E procurar ajuda quanto antes.
que tudo que é diagnosticado antes é mais fácil, né, o tratamento. Uma outra coisa que acontece também muito para quem está em depressão é aquele sentimento de culpa. Sabe aquele sentimento de ser inútil? Eu sou inútil, não sirvo para nada. Ah, eu fiz isso, é culpa minha mesmo. Aquilo ali também não deu certo, também é minha culpa. E é depressão. Então, isso causa um grande impacto em nossas vidas, né? Se não observada quanto antes, vai trazendo um prejuízo muito grande posteriormente. Outra coisa, muita gente fala, pode ser TDAH. Mas não, a falta de atenção também é um dos sintomas depressivos, né? Então, o problema ali de concentrar, de tomar decisões simples, coisas pequenas, né? Restaurante A ou restaurante B? Vou trocar um pneu A ou B? Vou vestir vermelho ou preto? E aí? E muitas das vezes negligenciada porque nós achamos que é apenas um momento de sem interesse. E não é. Ah, no fator mais grave da depressão, vem os pensamentos intrusivos. É. E se eu me atirar na frente desse caminhão? E se eu subir naquela escada e pular lá de cima? E se eu fizesse isso? E se eu me afogar? E se? E se? E se? Lembrando que a pessoa faz isso não é por causa do suicídio, mas é pelo fato que, daquela maneira, naquele pensamento, ela acha que aquela dor, né, vai ser parada naquele momento. Então é isso que ela pensa. É uma grande dor na alma, uma dor sem precedência, que vai te consumir o tempo todo, 24 horas por dia. Então, quando eu falo que é importante você se conhecer, importante procurar um profissional para que possa te auxiliar o quanto antes, mais rápido você fica bem, né? E com isso, eu quero trazer para você um pouco também sobre a questão das causas da depressão. Mas o que é isso? É genético? Não é? Eu nasci, adquiri? O que está acontecendo comigo? Então, eu vou trazer para você algumas questões, né? Que são dúvidas de muitas pessoas. Como é? Qual é a causa? Ela pode ser genética, pode ser biológica. Para ter ideia, alguém na minha família tem depressão. Eu posso ter? Eu tenho uma probabilidade maior do que outro que não tem. E tudo bem, né? Uma outra questão também é quando há uma alteração de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, há também um estado depressivo. Se eu não gero, eu me sinto depressivo. E também acontece isso. Outro fator que pouca gente às vezes observa é a questão de um trauma, de uma perca, um luto, né? Que pode me levar também numa depressão. De repente aí me aconteceu um acidente. Seja bem-vinda, Ângela. A tela tá escura. Não, a tela tem que ficar clara. Michel, tá por aí? Deixa eu ver com o rapaz. Tem uma pessoa falando que a tela tá escura. Mas alguém na live tá vendo escura? Pra mim tá normal aqui também, eu tô me visualizando. Ângela, tenta sair e entrar de novo, Ângela. Aqui, ó, Michel também falou que tá normal. Então vamos seguir. Então, às vezes, esses traumas, né? Nem na hora. Às vezes, anos depois, pode me trazer um prejuízo muito grande, né? E se tornando uma depressão de grau elevado. Muito obrigado a cada um. É, o restante aqui falou que tá ok. Mas vamos. Outro fator bem importante que às vezes te causa isso
né, que é um fator para se tornar depressivo, é o estresse crônico. Quantas das vezes a gente se estressa tanto no trabalho? Se estressa hoje, se estressa amanhã, se estressa novamente, 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 novamente. Sim, a depressão também pode ser genética, né? Ela pode ser genética, ela pode ser biológica ou possa ser uma das causas aqui que eu falei, né? Então, se é trauma, se é estresse crônico, também gera isso. Uma das causas hoje é a dificuldade financeira, né? Quantas pessoas às vezes hoje está com um problema financeiro e começa a descer a ladeira abaixo, começando a sentir essa tristeza profunda, que muitas das vezes não observada, né? Vai gerar uma depressão de grau maior. Então, quando eu falo que é necessário você observar, se conhecer, não está normal, opa, se acenda a luz vermelha, né? E você procura ajuda. Ah, relacionamento tóxico. Ah, é. O relacionamento tóxico também, ele vai te sugando, vai gerando estresse, vai gerando percas, vai gerando ali a falta de uma identidade e, consequentemente, se tornando também um fator para te deixar depressivo. Então veja bem que não é só aqueles que você tem acima, vai se aumentando. Alimentação, sim. A alimentação, ela, se não for uma alimentação boa, há sim também a perca de vitamina, a questão hormonal também causa isso. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre a vitamina e sobre os hormônios. Hoje em dia, em todas as idades, está propensa a ter depressão. Exemplo, uma criança hoje. Uma criança hoje pode aí, com poucos anos de vida, desenvolver uma depressão, né? Então tem que fazer uma análise, qual é a raiz disso? É família? É genético? É um ambiente de muito estresse, né? Porque se eu, como adulto, estou passando por um estresse e aquela criança também está, então a mesma facilidade que eu tenho para desenvolver essa depressão, essa criança também vai desenvolver. Então é uma pergunta bem bacana. Pastor Pinheiro, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Daniela, seja bem-vinda. Lugares frios. Exemplo, lugar frio, lugar que não tem sol, sabe aquele ambiente cinzento? Falta do colorido, a vida cinza. Então é um ambiente melancólico. Então, consequentemente, ele também é um ambiente depressivo. Porque muitas das vezes a manifestação melancólica, né, ou depressiva, ela tende a aparecer em dias chuvosos, né? Não tem brilho, né? Não tem cor, um ambiente triste. Então acaba trazendo. Outra questão é a condição de saúde. É, hipotireoidismo, é o que eu falei da tireoide, dores crônicas, medicamento e isolamento social. Então você vai vendo que são coisas que vão aumentando. E quando a gente fala aqui sobre vitaminas, né? Vitamina D, vitamina B, B6, B12, B9. Então, ela vai te causar ali irritabilidade, falta de concentração, cansaço e tristeza profunda. Isso só no estado das vitaminas. Viu? Se me falta, se eu não estou tendo aquela vitamina coerente, né? Ou seja, ligada diretamente na alimentação, uma alimentação ruim, então ela vai me gerar também isso, né? Eu não tenho as vitaminas. E sem essas vitaminas eu vou estar aqui irritado, não tenho concentração, vou estar cansado, em tristeza profunda. Isso só ligado a vitaminas. Se a gente for aqui em questão de ferro e ferratina, também causa aquele cansaço, aquela falta de apatia, confusão mental, entre outros sintomas muito parecidos com os depressivos. É. Magnésio. Mas magnésio. Sim, magnésio também causa.
Sim, o álcool é aqui, ó. O Gibson colocou aqui álcool. A Daniela colocou aqui sentimento de medo, raiva, irritação. Sim, são sentimentos, né, que traz esse reforço. Se eu não me cuido, né, se eu tenho uma alimentação de qualquer jeito, drogas também causa isso, né? O uso excessivo de álcool, ou seja, às vezes a pessoa procura a dopamina barata, né? Às vezes em algum vícios e acaba desenvolvendo. Hormônio. O caso hormonal da produção de tireoide também é uma das principais causas dessa sensação depressiva, porque ela deixa de produzir o hormônio e com isso você se sente indisposto, irritado, cansado, fadigado, ou seja, são tantas coisas que a tireoide vai te causando que às vezes por falta de atenção, de um exame preventivo, né, nós deixamos passar e isso acaba sendo muito ruim, né? Porque se eu faço ali o exame periódico, né, de tempo em tempo, isso vale para homem e para mulher. Às vezes, muitas das vezes, tem aquela questão, né? Eu sou homem, eu não vou no médico, estou bem. Mas como é que está seu exame de sangue, né? Como é que tá suas vitaminas? Como é que tá seus hormônios? Assim como prejudica a mulher, também prejudica o homem. E tá tudo bem, né? Eu tenho que entender que eu sou um ser humano e eu preciso dessa manutenção. Isso. Estado da dopamina. Então, muitas das vezes a gente faz essa troca muito barata e o preço é muito caro. De tireoide, hipotireoidismo, que é a produção baixa de hormônio. Síndrome pré-menstrual, também, às vezes, entra no estado melancólico, né? Então, naquele período, a mulher está mais triste, está mais sensível. Então, né, você vai fazer uma análise e vai ver que é um estado depressivo. E o que às vezes ela precisa? Às vezes de um chocolate, às vezes de alguma coisa, para que traga esse ânimo de novo, né? Que gera um pouco de dopamina para ela se sentir bem. A testosterona, estrogênio baixo também causa esse sintoma depressivo. Esther, seja bem-vinda. Watson, seja bem-vindo. Insônia. Insônia, a noite mal dormida, justamente causa isso. Exemplo, se você dorme em torno de 3 horas por dia, você vai ter um prejuízo muito grande cognitivo, né? Vai ter o cansaço, que é o que a gente falou lá em cima, né? O cansaço externo, essa fadiga. Então você vê que é um cansaço fora do normal, um cansaço excessivo. Então, a falta de dormir também vai deixar de produzir, né? Vai deixar produzir substâncias que você precisa para um bom funcionamento físico e mental. Lina, sim, no caso, ele é um sintoma, né? Não é uma depressão, mas é um sintoma depressivo. É um sintoma melancólico. Agora, se perdurar, né, se persistir após isso e não parar, aí sim é um caso de depressão. Mas se é só naquele momento, né? É só um sintoma. Outra coisa que eu gostaria de trazer com vocês, quando e onde se tratar, né? Mas eu vou me tratar onde? Como é que eu vou fazer? Como é que faz? O tratamento é através da psicanálise, da psicoterapia, e em casos extremos, né, é encaminhado ali, devidamente encaminhado para um psiquiatra. Mas psiquiatra é só para doido? Não. Psiquiatra é para quem quer ficar bem, né? Quer se sentir bem. Então, com esses reforços, né, com esse tratamento, você vai ter uma melhora, vai ter uma vida mais próxima do normal. Então, com isso, vai trazer uma melhora emocional. Exemplo aqui, ó, na psicanálise, vai trazer uma abordagem que te ajuda a compreender mais sobre você. Ou seja, você vai se conhecer. E se eu me conheço, o que eu preciso fazer?
Olha, hoje eu não estou bem, estou me reagindo diferente, né? Então, estou diferente. Fez o checklist, estou melancólico, estou diferente do que deveria estar. Então eu procuro ajuda. E procurar ajuda não é envergonhoso. Sim, Lila, é algo passageiro. Seja bem-vinda, Juliana. Então, o que acontece é quando esses casos, depois de acompanhado aí por um psicanalista, por um psicólogo, né, se viu que ainda está se agravando, é encaminhado então para o psiquiatra. E nesse momento aí você entra nos antidepressivos. Exemplo, eu costumo fazer o tratamento da seguinte forma: durante o tempo eu peço para o paciente ele fazer exame de sangue, né? Vamos ver sua vitamina. Deu ok? Beleza. Deu tireoide? Deu ruim? Então peça o seu médico, né, para te dar o medicamento para repor seus hormônios. E quando repõe isso, geralmente ele volta, né? Ele sai do estado depressivo. Então eu tenho que estar sempre atento a tudo isso. Agora, se o hormônio deu ok, vitamina deu ok, então o que eu faço? Então é encaminhamento para o psiquiatra, né? Para que ele então possa ser medicado com o melhor medicamento. Existem várias linhas de medicamentos, né? Muito deles ali, o colateral faz efeito no primeiro comprimido. A outros, a partir de 15 dias, aparece o colateral. E o efeito positivo? Geralmente de 15 a 90 dias para fazer um efeito, né? Então, mas o primeiro momento ali que você começa a tomar esse medicamento, você vai sentindo uma melhora, né? E se eu sinto essa melhora, então eu continuo o tratamento. Então é continuar o tratamento com os remédios, com um psicanalista, com um psicólogo, né? Com um terapeuta da sua confiança, entendendo que às vezes é passageiro. Depois de um tempo, você às vezes vai deixar de tomar aquele medicamento. Lembrando, não se dê alta, né? Converse com o seu médico, converse com o seu psiquiatra, para ele então fazer o desmame da melhor forma possível, né? Afinal, meu corpo, ele precisa daqueles medicamentos e se eu tirar de forma abrupta, me traz prejuízos também. Deixa eu ver aqui. Dalva, seja bem-vinda. Deixa eu pausar aqui no celular que tá dando microfonia. Melhorou, pronto. Agora fica mais fácil. Então, o que eu posso fazer? É ter uma mudança de vida. Como é que eu tenho essa mudança de vida? Eu posso usar aqui para hábito saudável. É atividade física, uma caminhada pelo menos de 40 minutos, ou de repente uma academia, né? Uma alimentação equilibrada e saudável. Sabe aquela alimentação que vai te trazer realmente benefícios? Não fala do dogão, não. Né? Dogão é só de vez em quando. Mas é aquela comida que é rica em vitaminas, que vai te trazer um benefício muito grande. Então, a mudança de rotina, a atividade física, mudança nessa alimentação, ela vai trazer uma mudança muito grande na sua vida, né? Sono de qualidade. Aí volta lá na pergunta de cima, né? Eu preciso dormir bem. Se eu não durmo bem, eu tenho prejuízos cognitivos. E isso pode ser a curto, médio ou longo prazo. Ah, mas tem 10 anos que eu durmo pouco, né? Às vezes, com 10 anos e um mês, você começa a sentir o prejuízo. Redução de estresse também é um hábito. Se aquilo me estressa, eu tenho que aprender a lidar com a situação. Uma das coisas que acontece é que eu não tenho controle de tudo. E se eu entendo que eu não tenho controle de tudo, então a tendência é deixar de me estressar com aquilo que não está no meu controle. Se é algo que está no meu controle, sim, né? Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Sim, o Adson trouxe aqui bem bacana. O floral de bar também ajuda, né? Ele traz esse equilíbrio na saúde. Então tem gente que se adapta a florais e hoje tem uma vida, uma qualidade de vida muito diferente. Então entra dentro da terapia, né? Então, ou seja, é uma terapia válida também. Trouxe uma melhora,
trouxe ali um benefício, ok, tá? Sim, é muito importante esse desmame em doses homeopáticas, né? Porque muitas das vezes a pessoa quer fazer de qualquer jeito e traz um prejuízo muito grande. Isso, Daniele, o desânimo. O desânimo é um causador muito grande, porque se você não tem ânimo, eu não quero trabalhar, eu não quero sair, eu quero ficar só deitada, eu não tenho forças para levantar. É preguiça? Não, é depressão. Então tem que ser cuidado, né? Um outro fator que é muito importante e às vezes a gente deixa negligenciado é a rede de apoio. Porque uma pessoa depressiva, ela não vai levantar sozinha, ela precisa de alguém. Ela precisa de alguém que possa cuidar dela, né? Falar, olha, é hora de alimentar, né? Levante, venha, né? Ou seja, trazer ela com acolhimento, com amor, com empatia. Afinal, ela está doente. Não é uma frescura, não é algo qualquer. A depressão é coisa séria, é uma doença muito grave. E muitas das vezes a pessoa chega na última opção, né, com os pensamentos intrusivos e tira a sua vida. Agora, nesse mês de maio, que é o mês de campanha, e que está tendo muitos casos de pessoas suicidando, então tenha mais cuidado, né? Tem ali uma perspectiva diferente. Está agindo diferente? O que aconteceu? Tá tudo bem? Você não está só. Então, fale e realmente faça parte, porque a principal ferramenta, né, para essa pessoa que está doente é saber que ela pode contar com alguém, né? Então é importante essa rede de apoio entre amigos, entre familiares, entre cônjuges, né? Então é importante ter isso. Uma outra coisa que é muito interessante é essa rede de apoio. Muitas das vezes ela pode ser trazida ali com a ajuda da comunidade evangélica ou religiosa, né? Não sei qual é o credo, mas ela fazendo parte daquele lugar, ela se sente acolhida, se sente amada, compreendida, né? Sem julgamento. Uma das coisas que às vezes a pessoa tem medo, principalmente, é que vai ter o primeiro contato na terapia, eu vou ser julgada? Não. Terapia não é lugar para julgamento, é lugar para se ajudar, né? Então, se eu estou ali para ajudar, eu não vou julgar. Meu intuito é trazer uma melhora, um bem-estar. Então, é um ambiente seguro, um ambiente que você não vai se preocupar, né, com aquilo que é dito. Tem o sigilo também, que é muito importante, então não se preocupe. Às vezes, colegas de trabalho, se realmente é um colega de trabalho parceiro, então é uma ajuda válida, né? É uma rede de apoio. Mas cuidado com aquelas pessoas que você às vezes acha que é e não é. Fica atento. Por que é tão importante ter essa rede de apoio? Ela é importante porque validar sua emoção, você vai ficar bem. Tá, só um breve momento, você vai melhorar, né? Reduz aquele sentimento de isolamento. Ou seja, ela quer estar sozinha, mas não deseja estar sozinha. Então, se tiver alguém que esteja ali, né, apoiando, então há um resultado diferente. Reforçar que a dor é real, mas não é vivida sozinha. Ela está sentindo aquela dor, ela está sentindo a dor na alma. Essa dor que ela não sabe expressar. Mas nós podemos imaginar, né? Se aquela pessoa está passando por esse momento, entender que ela realmente está ruim. Olha, você não está bem, eu vou te ajudar. Eu sei que está doendo, essa dor vai passar. Você precisa de ajuda, você precisa de medicamentos assertivos, e com isso a gente sai desse lugar. Passa a ter uma vida de melhor qualidade. A procrastinação, sim. A procrastinação, ela também, às vezes, ela está ali nos sintomas depressivos, né? Embora tem pessoas que são procrastinadoras já desde sempre.
mas ela também faz da pessoa um sintoma, né? É um sintoma depressivo, essa procrastinação. É importante acolhimento pastoral. Sim, esse afago, né? E esse acolhimento é muito importante. Por que é importante? A pessoa vai se sentir amada, ela vai se sentir importante. Lembra que lá no começo eu falei sobre a pessoa, sobre o sentimento de culpa, sentimento de inutilidade. Então ela está sentindo isso. Ela se sente uma pessoa inútil. Então ela precisa ser amada, compreendida e verbalizar: eu te amo, eu estou aqui com você, força, conta comigo. E quando você falar conta comigo, realmente contar com você, né? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, conta comigo e some. Quando você dizer para alguém que, olha, conte comigo, eu estou aqui com você, realmente esteja. Então é muito importante. É muito importante. A Bruna aqui está falando, está se identificando. Cristiane, terapia é o melhor lugar para o acolhimento. Sim. Então, quando a gente fala sobre o ambiente, né, onde você tem um credo, um grupo de terapia, amigos, a vantagem é justamente ter esse acolhimento, né? E lembrando, quando eu falo desse grupo, né, que é um grupo religioso, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de pessoas que têm um credo, né, que estão ali para poder te acolher. Então, isso é muito importante. Seja bem-vinda, Agda Leal. O outro fator que é muito importante é o autocuidado, o amor próprio. Porque se eu tenho um amor próprio, eu vou cuidar um pouco melhor da minha saúde mental, né? Para não dizer muito melhor, né? Sim, Esther. Hoje, muitos precisam desse acolhimento. Juliano, às vezes um gesto, um abraço, né? Um acalento. Então, isso daí tudo faz a diferença na vida de alguém que está nesse momento depressivo. Ah, cuidar de si não é o egoísmo. Eu vou cuidar de mim, vou tirar um tempo para mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma necessidade, não é ser egoísta, não. Você precisa desse momento para você. Então, esse autocuidado, ele vai muito além de banho relaxante, skincare, ele envolve ali a atitude consciente, né? Uma mudança de vida. Então, aquilo que me faz bem é bom, é muito bom. Olha aqui, ó. 6 formas boas para um autocuidado. Estabeleça limite. Dizer não é saudável. É um ato de autocuidado. Evite sobrecarregar para cuidar dos outros. Sabe aquele momento, às vezes, que todo mundo no lugar que você está fazendo alguma coisa, sobrou só você. Olha, fulano, você pode fazer isso para mim? Posso. Ah, você pode? Posso. Você se sobrecarregou, né? Que entra até na função multitask ou multitarefa. Ah, eu sou multitarefa, né? Eu faço tudo ao mesmo tempo. Será? Será que às vezes você não abre uma aba, fecha ela rapidinha? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Essa multitarefa, ao longo do tempo, ela te traz um prejuízo cognitivo. Qual é? Você deitar, dormir 8, 9, 10 horas e levantar cansado. Tá vendo o prejuízo cognitivo que tá aí? Então, dizer não é saudável. Você dá conta de fazer quantas coisas? Uma. Então, ok. Eu consigo fazer uma tarefa. E assim vai indo. Sim, Ivânia. A terapia através das ferramentas ajudam muito. Tem as ferramentas e tem as ferramentas corretas. Hoje nós temos bons livros, né, que você pode encontrar aí, em alguns sites com valor muito acessível, né? Às vezes você acha bibliotecas que ainda vendem livro usado, em estado de novo, com valor ali muito, muito significante, muito barato, né? E que vai te ajudar. Entre outras que pode ser encontrada em algumas comunidades através do PDF.
Cuide do seu corpo. Durma bem. Durma com qualidade. Se alimente bem. Se alimente com coisas que realmente vão te produzir substâncias boas, né? Evite se sobrecarregar. O corpo, mente estão conectados. Às vezes o que você não fala, seu corpo ele manifesta, né? A Freud fala aquilo que a boca não fala, os dedos falam, o corpo fala. Aí vem a doença psicossomática, né? Por causa das emoções, por causa das vezes que eu não soube dizer não, e vai te trazendo um prejuízo. Tenha momentos de pausa. Você não precisa ser produtivo o tempo todo. Você não é uma máquina. Ou é? Se for, tudo bem, né? Agora, descansar é essencial. Trabalhou, pausa. Trabalhou, pausa. Trabalhou, pausa. Porque você precisa. Você não é uma máquina, né? Que ligou na tomada ali e fica ali trabalhando o tempo todo. Vai trazer um prejuízo cognitivo para você, um prejuízo grande. Então não faça isso com você. Uma outra, a quarta aqui fala, cuida da mente, né? Como é que eu cuido da mente? Terapia, meditação, quase que não saiu, hein? Terapia, meditação, uma boa conversa. Sabe aquela conversa saudável, aquela conversa. Eu não falo falar do outro, mas uma conversa produtiva, né? Uma conversa que traz uma troca de conhecimentos, né? Que também vai te acalentando. Então é terapêutico. Faz muito bem. Então faça isso. Tenha uma boa conversa, uma conversa de qualidade, um tempo de qualidade. Outra questão, esteja perto de quem te faz bem. E aí? Será que todo mundo te faz bem? Seu relacionamento tá saudável? O amigo é saudável? O trabalho tá saudável? O coleguinha do trabalho tá saudável? E aí? Se faz bem, traz, né? Se faz mal, afasta. O que é isso? Limite. Aprenda a colocar limites. Aprenda a dizer não. Aprenda que você tem que se amar mais. Você tem que se conhecer, né? Você tem que fazer algo por você. Às vezes você é muito gentil com outras pessoas, esquece de ser gentil com você. Então é muito importante gerar essa gentileza para quem? Para mim. Eu preciso ser gentil comigo. Eu preciso me acolher, me amar, me dar uma preferência, né? Isso é importante. Não é egoísmo, não. A Lia colocou, vixe, mas é bem por aí. Então, o cuidado com a saúde mental, emocional, né? Ele tem que estar sempre em autocuidado, né? Sempre sendo muito bem observado para que você viva bem e viva com qualidade, né? Não é sobreviver, é viver. É muito diferente, porque quem vive aproveita muito mais. Tudo é mais colorido, né? Tudo tem mais sentido. Ah, eu vou trazer para vocês alguns mitos e verdades também. Primeiro, depressão é frescura? Hum, Depressão é uma condição médica séria. Então não é frescura, é coisa séria. Seríssima, né? Muitas das vezes a pessoa depressiva, ela está do seu lado sorrindo, cumprimentando e está na beira do caos, né? Está na borda ali, né? Está numa linha tênue, tão fina, tão fácil de passar para o outro lado. Então fica atento. Quem tem depressão está sempre triste? E aí? Nem sempre.
Às vezes a pessoa depressiva está do seu lado sorrindo, brincando, fazendo tudo para você e nada para ela. Ah, mas ela não precisa ser depressiva. Sim, ela colocou a máscara social, né, para passar uma impressão para você que estava bem e não estava bem. Às vezes muita piadinha, muita brincadeira, né, pode esconder um lado depressivo. Ou seja, tudo está muito bom. Benilto, boa noite, seja bem-vindo. Então, muitas das vezes está escondendo. Terceiro mito. É só tomar remédio que vai passar? Será? Medicamentos podem ajudar, mas o tratamento inclui terapia, psicoterapia e mudanças, né? Mudança no seu estilo de vida, mudança no seu emocional. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. É muito difícil. Isso, Lia. Fazer ao próximo exatamente o que gostaria que fosse feito para mim. Verdade ou mentira? Sempre ao pé da letra. Porém, muitas das vezes eu quero fazer algo, mas eu estou escondendo algo naquilo ali, né? A que ponto eu estou fazendo isso? Será que é saudável? Deixar de fazer para mim para fazer para o outro? Ó, a luzinha piscando. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fazer tudo para o próximo, você esqueceu de você, né? Eu não estou falando para você não fazer pelo próximo, faça, né? Faz bem, mas não deixe de fazer para você para fazer para o outro, ok? Esperando o momento só para o mundo desabar. É, Juliana. É bem isso. Depressão tem sempre uma causa? E aí? Tem, não tem? Fato. Às vezes não há motivo específico, né? Ela pode surgir sem um gatilho, claro, por questões emocionais, biológicas. Sabe aquela emoção acumulada quando era criança, né? Cala a boca, engole o choro. E você hoje tem que chorar aí 30, 40 anos depois e desencadeia a depressão. É um gatilho porque te trouxe uma memória afetiva. Seja bem-vindo, Dr. Evanilson. Então, ó, Rio de Janeiro. Muito bem. Então, essa emoção, né, recalcada ali há muito tempo, hoje está aparecendo. Hoje, ela está te trazendo prejuízos, né? Ah, sabe aquela história? Na volta a gente compra, de repente te trouxe uma compulsão, também estava onde? Agora, lá no passado, né? Então, está lá no passado. Então, é muito importante observar o que está me acontecendo hoje, às vezes é consequência lá do passado. Então, não precisa exatamente um gatilho, né, para eu ficar mal, né? É uma lembrança, um sentimento, uma cor, um cheiro, uma música, me remetendo a essa lembrança lá do passado. Mito 5. Falar da depressão piora? Hum, Falar da depressão ajuda, e ajuda muito. Afinal, falar traz a cura. Então, falar, se expressar, né? Você vai se sentir bem, você vai poder expressar aquilo que você tem sem ter o medo do julgamento. Eu não vou ser julgado. Por isso que o melhor lugar do mundo é dentro de um consultório, né? Um consultório de psicanálise, de psicoterapia, de terapia, ou seja, para trazer um acolhimento, para estar junto com você, trazendo tudo aquilo que está te fazendo mal. Olha, uma boa pergunta. Nem sempre a depressão é um trauma. Às vezes é biológico, né? Falta de hormônio,
falta de vitamina, biológico. Papai e a mamãe, de repente, era depressivo, e hoje eu sou depressivo, então nem sempre tem a ver com trauma. Às vezes pode ser genético, e tudo bem. Foi uma boa pergunta, gostei, viu, doutor? Mito 6. Quem tem fé? Oh, quem tem fé pode ter depressão? Pastor pode ter depressão? Bispo pode ter depressão? Papa pode ter depressão? O padre pode ter depressão? Sim, pode. Aí já entra na questão da religiosidade, né? A religião não vai me impedir de ser diferente. Não. A religião é o ato no que eu posso ali manifestar minha fé, né, minha gratidão a Deus, mas ela não vai me impedir que eu possa ficar doente. Não. Eu posso sim desenvolver a depressão justamente por causa disso. Pode ser trauma, pode ser fisiológico, pode ser genético. Então, qualquer um desses pode me trazer essa doença. Então, dependente de quem eu seja, eu posso adoecer sim. Seja bem-vinda, Anne. Aliás, a Anne estava desde o começo. Sim, doutor Ivanilson. Eu também tenho atendido bastante cristãos, inclusive entre padre, pastores, né? Que hoje procuram ajuda. Eles entendem que a religiosidade ela não vai resolver, né? Porque uma coisa é eu ter um credo, outra é ser religioso demais. Então ele sabe que aquela doença ela precisa ser tratada. Deus faz milagre? Claro que faz. Mas nem tudo Deus vai fazer. Né? O caso de Lázaro. Tira essa pedra daí. E então ele ressuscitou, mas alguém teve que tirar a pedra. Mas tem coisas nas nossas vidas que simplesmente vão continuar até se tratar. Deus pode curar? Claro, ele é Deus. Mas se você tem recurso, né? Se você pode procurar uma ajuda, procure ajuda, não fique esperando não. Não é vergonhoso não. Se Deus deu essa ciência, né, para cuidar de pessoas, aproveite. Boa noite, Carlos. Seja bem-vinda. A Anne está aqui escutando atentamente. Obrigado, Anne. A fibromialgia causa depressão? Então, ela por ser muitas das vezes ser uma doença psicossomática, né? Ela é derivada sim das emoções. Muitas das vezes, por reprimir minhas emoções, eu começo a desencadear doenças psicossomáticas. Então, sim, muitas das vezes a depressão causa fibromialgia, né? Engole o choro, engole as suas emoções, guarda tudo só para você, chora calada. Então pode se desenvolver. Aqui, ó. Muita gente prejudica muito dizendo que você não tem fé. Isso é verdade. É verdade. Porque que acontece? Às vezes a pessoa se expressar, né? Não quer dizer falta de fé. Vamos aqui pegar. Vamos pegar dentro da palavra, né? A depressão é o quê? Um estado profundo de tristeza. Vou lembrar de três rapidinho aqui. Jesus teve o quê? Tristeza profunda. Jeremias teve o quê? Tristeza profunda. Elias teve o quê? Tristeza profunda. Então foi um estado depressivo, né? Não quer dizer que ele ficou toda a vida, mas ele esteve, ele sentiu. E Jesus, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, ele também sentiu. Ou seja, dizendo para você e para mim que nós vamos passar por muitas situações. Então quer dizer que não é porque eu tenho fé, não é falta de orar, não é falta de um credo, que eu vou estar ali impune a uma doença. Muito obrigado, doutor Vanilson. Né, que eu sou psicossomática. A procura de ajuda, muitas vezes, você é procurado quando já está sem motivo,
do que fazer, pois deixam para a última hora. Benilton, é bem isso. A procura da ajuda, muitas das vezes você deixa para o último estágio. Sabe aquele dente que às vezes você tá com uma cara e vai deixando para depois? Chega um belo dia que é uma dor de dente tão insuportável, você vai no dentista. Então a dor da alma, né, a depressão, outras doenças, a pessoa espera sentir muito, porque ela tem esperança de que se eu esperar 1, 2, 3 meses, 4 meses, vai passar. Possa ser que sim, ok, de repente era aí uma vitamina, né, e ela voltou a tomar e melhorou, era hormonal e de repente voltou a funcionar, ok. E se não for? E se for patológico? Então, deixar para a última hora não é uma opção, mas a maioria das pessoas faz justamente isso, Benilton. A depressão, ela traz alerta na fase mais branda dela, pequenos sinais, como cansaço, aquele cansaço sem motivo, falta de motivação. Ah, eu tô nervoso sempre. Opa, opa, opa. A dificuldade de concentração. A gente entra de novo, né? A questão da perca de interesse. Aquilo que eu gosto, eu deixo de fazer. Então, de acordo que vai se agravando, a minha filha ali atrás, querendo aparecer na live. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Meu esposo tem bipolaridade, tem fases que fica no estado de depressão, sim. E na cama sem tomar banho, escovar os dentes e não tem nenhuma palavra que tire da cama. Observa ele, Claudinha, se ele está tomando o remédio de forma correta, se ele está sendo medicado. O, o doente, né, com o caso da bipolaridade, muitas das vezes ela não tratada, ela traz esse estrado, né? Eles não querem tomar banho, eles não querem se cuidar, querem se jogar. Literalmente, ele entra no estado depressivo profundo. Então, por isso que é muito importante procurar ajuda, né, de um bom psiquiatra, de um profissional também para acolhê-lo, né, e conduzir ele até a psiquiatria. Então, isso é muito importante. Isso, Dalva, seja bem-vinda, muito bem. Colocou os filhos para fazer terapia. E ele disse que não vai falar, ele tem 14 anos. Então, muitas das vezes eles realmente não querem falar, mas tenta procurar um outro profissional que de repente te acolha um pouco melhor. Às vezes ele não teve aquele par empático com esse profissional que você levou agora. Então tá levando uma pessoa diferente, talvez dê certo, né? O fato dele ter TDAH, ele está tomando o medicamento de forma correta, né? Às vezes o TDAH ele tem que tomar ali os medicamentos, às vezes a risperidona também para diminuir um pouco a bola dele, para ficar menos irritado, ficar mais compreensivo. Então tudo isso daí tem que ser observado, ver como é que está essa questão. Obrigado, Dalva. Juliana, procrastinação. Então, a procrastinação, ela só tem um jeito. Às vezes a tarefa de rotina. Quadro branco, eu tenho que fazer isso, aquilo. Divida as tarefas em fragmentos menores. Em vez de ser um blockchain, né, um grande bloco, faça em fragmentos. Ou seja, eu tenho que fazer isso, tarefa A, B, C, D, E. E vai lá. Ao final de cada tarefa, né, que você conseguir concluir, você vai gerar o efeito da recompensa, você vai gerar a dopamina, né? Você terminou, você sentiu a emoção de ter terminado, vai gerar a dopamina boa, né? Aquela dopamina barata de celular, né? De outras coisas, então vai te trazer uma recompensa muito boa. Claudinha, e ele precisa entender que sem o medicamento correto, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Veja bem, hoje tem grandes nomes aí de médicos e psiquiatras que têm TDAH, né? Ah, e hoje tem uma vida muito boa, por quê? Acertaram no medicamento,
Soube usar o hiperfoco. Qual é o hiperfoco dele? E outro, o TDAH dele qual é? É desatento? É misto ou hiperativo? Às vezes o misto ele tem um pouquinho de desatento e algumas coisas ele é hiperativo. Então tem que observar isso também. Mas tenta conversar com ele, né? De repente trazer uma pessoa que seja mais jovial para poder falar com ele sobre isso. Vai ser bem interessante. Outra questão que eu gostaria de deixar para vocês é que tem solução, né? Com a ajuda certa, com o medicamento certo, tem solução sim, e vale a pena. E quero reforçar mais uma vez: o ambiente terapêutico, o ambiente de terapia, o ambiente seguro. Então não tenha medo, né? Se chegue mais, venha para cá, tome um cafezinho, sinta-se acolhido, sem julgamentos, né? E tudo vai dar certo. Vou deixar meu arroba também do meu Instagram. Lá dentro do meu Instagram você tem acesso ao meu WhatsApp, que é meu WhatsApp pessoal e também profissional. Se de repente você quer me mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, né? Igual a Claudinha, às vezes se você quiser falar mais alguma coisa, você pode me chamar lá, tudo bem? Arroba Luciano Santos Psi. Também facinho, não tem nem jeito de errar. Luciano Santos Psi. E muito obrigado a todos, obrigado pela participação, pelo carinho de cada um de vocês. Me senti muito bem acolhido, muito bem à vontade. Obrigado pelas perguntas. Vocês foram maravilhosos. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.